Muito bem, senhores. Fala, fofa. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre economia, como a gente vai se preparar para a provável recessão que está vindo pela frente. Até quero saber a opinião de vocês aí. Um bom dia a todos. Espero que vocês tenham aproveitado. A família de vocês não ficaram se estressando tanto assim com os mercados financeiros, porque o mercado de criptomoedas é um negócio que não para, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, sábado, domingo, se tem Páscoa, se não tem Páscoa, o mercado continua movimentando, né? Mas claramente o mercado deu uma segurada agora. Graças a Deus deu para aproveitar bastante a família. Espero que vocês tenham aproveitado a família de vocês também. Beleza? O pessoal já tá falando aí que o som tá muito baixo de novo. Não sei se tá baixo mesmo ou se é a zoeira. Que tem gente que fala que o som tá baixo, tem gente que fala que o som tá alto. Então eu nunca sei. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, vamos passar um pouquinho aqui para as notícias rapidinho, tá? O mercado de títulos ele está exagerando no risco de uma recessão profunda, supostamente, né? A negociação em outros mercados importantes sugere que uma desaceleração econômica dolorosa não é tão imutável quanto os investidores do Tesouro pensam. Essa matéria fala muito sobre por que as criptos, investimentos de risco, como o mercado de ações, também reagiram positivamente no primeiro trimestre. Na minha opinião, é só um movimento de pullback, um movimento de lateralidade durante um período de indefinição, indecisão. A cada virada de ciclo, né, dezembro e janeiro, junho e julho, o mercado ele tende a precificar otimismo, tende a achar que as coisas vão melhorar para o próximo ano e então o mercado ele fica um pouco mais misto. Mas a gente viu os rendimentos do Tesouro caindo violentamente. Teve o rendimento do Tesouro aí de 2 anos, que foi a maior queda nas últimas 3 semanas, deu a maior queda desde 82, desde 1982. Então, períodos que são cíclicos, conturbados, mas que mostram que o mercado ele ainda está numa sensação, vamos dizer assim, numa indefinição, uma indecisão se vai ao racha mesmo, né? Eu não tenho dúvidas que o mercado está com todas as características de recessão. Posso estar completamente errado. Uma coisa que eu quero aproveitar, inclusive, que eu quero comentar com vocês, é sobre o novo Augusto que vai aparecer, tá? Vai aparecer um novo Augusto aí. Que é o seguinte, cara. Uma coisa que aconteceu na minha vida foi muito legal, que aos 33 anos de idade, que foi ali no período do Covidão, eu quebrei, né, no mercado de futuros 4 anos depois de iniciar no mercado e consegui me recuperar e conseguir ficar milionário no mesmo ano que eu quebrei. Foi o primeiro ano que eu fiquei pela primeira vez milionário, que eu atingi o meu primeiro milhão, digamos assim. Então, no mesmo ano em que eu falhei, foi a maior falha, também foi o ano em que eu fiz a maior colheita da minha vida. Isso é muito interessante explicar para vocês, porque eu lembro que eu estava com 33 anos de idade, então eu lembrava sempre da idade de Cristo. E foi meio que assim, foi o momento em que eu consegui crescer, o momento que eu consegui desabrochar, digamos assim. Né? Era 10 anos de muita batalha, 10 anos de muita luta, trabalhando como dentista, tentando criar conteúdo desde 2014, sempre prometendo que eu ia fazer as coisas. E agora, na Páscoa, me veio o mesmo pensamento, que é o pensamento do renascimento, né? E vocês sabem que eu venho passando aí por grandes coisas, grandes problemas emocionais, problemas psicológicos e tal. Mas de 4 semanas pra cá eu evoluí muito, melhorei muito, assim, como pessoa. E algumas coisas, assim, eu vou manter, outras coisas eu decidi simplesmente deixar minha vida nas mãos de Deus e melhorar em vários aspectos. Então, uma das coisas assim que algumas modificações que eu vou fazer, que era tipo, em relação ao humor, à zoeira, eu vou continuar, mas eu não vou trazer aquela carga agressiva, né? Porque quando eu ficava fazendo a zoeira, eu trazia muita agressividade junto comigo, né? Então, à medida que eu fui crescendo aí nos últimos 3, 4 anos que a minha vida deu um salto muito grande, eu recebi muito sentimento de inveja, muito sentimento de ingratidão. Então
aproximação de pessoas que se diziam ser amigas e depois criticavam, e eu senti muito essas coisas, né? Então agora eu já tô bem mais tranquilo, assim, e eu já sei bem mais o que eu quero pra minha vida, tá? O foco ainda, um dos meus valores aqui, que eu, desde o início do meu canal, que eu comecei a criar, era o humor e a liberdade. Mas com o tempo, como eu comecei sendo atacado por todos os lados, na questão de críticas, de pessoas que dizem supostamente que são tuas amigas, mas depois você descobre que não são, eu comecei a levantar escudos automaticamente, o que me fez uma pessoa ser algo, que me transformar em algo que eu nunca fui, que é uma pessoa com um escudo levantado e com ego lá em cima. Eu sempre, nas minhas origens, eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, achava sempre que eu tinha que aprender com os demais, e chegou no momento agora, principalmente aí no último ano, em que eu estava com os escudos levantados e com o ego lá em cima, e eu decidi baixar minha bola, voltar, lembrar que eu sou um pozinho de nada, é uma poeirinha insignificante no tamanho do universo, e não mais descontrolar a minha arrogância, né? Então eu estou me reconectando ao que eu sempre fui, que foi uma pessoa humilde, que sempre quis trabalhar, que sempre quis se dedicar e que sabe que está muito distante e longe de se sentir completo e plenamente feliz. Então algumas coisas no meu canal vão mudar no relação assim, eu vou fazer as zoeiras ainda, vou voltar com as zoeiras e tudo mais, mas eu vou fazer, além da liberdade e do direcionamento de liberdade e do direcionamento de riqueza, né? Como riqueza financeira, por exemplo, eu vou começar a adicionar mais alguns valores, e o principal desses valores é a humildade. Humildade perante a incerteza. Eu acho que eu vou melhorar muito a minha comunicação se eu mostrar que eu sou frágil, tá? Certo, fofas? Então aí, só um adendo aí, mas eu aproveitei a Páscoa para refletir bastante sobre isso e voltei a ter o hábito de ler livros. Já estou 4 semanas consecutivas lendo livros e dividindo um pouco do conhecimento aí que eu estou aprendendo e reaprendendo, né? Porque vários desses livros eu já tinha lido no passado e estou reaprendendo de novo a dar uns passos para trás. Então, estou dando uns passos para trás. Venho aqui admitir para qualquer pessoa que é iniciante no mercado que, apesar de eu ser visto como um especialista no mercado de criptomoedas, a bem da verdade é que eu sou um aprendiz tanto quanto vocês, porque é isso que a gente está vivendo, que é a exposição em mercado de criptomoedas. Durante uma provável recessão, que pode acontecer a qualquer momento, ainda não está estabelecida 100%, mas eu acredito que ela vai acontecer, né? Estar vulnerável diante à incerteza, eu acho que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas do que eu cagar regra e me tornar uma pessoa insuportável, né? Porque nem eu mais me suportava mais. O ego estava tão inflado, tão inchado, que eu não aguentava mais, né? Estava num escudo de defesa muito grande. E essa convivência agora que eu estou próximo de casar, que eu voltei para visitar meus amigos, depois de 5 anos sem ver vários deles, eu comecei a voltar a ser o Augusto que era antes, que é o Augusto humilde e o Augusto mais que consegue se posicionar numa relação de igualdade, beleza? Até porque eu não sou melhor que ninguém e nem tenho mais essa expectativa de ser. Bom, senhores, então os americanos, claramente os investidores americanos, eles estão bastante preocupados com a possibilidade de uma recessão. Vai ter a recessão, Augusto? Vai ter? Eu acredito que sim. Eu pessoalmente acredito que sim. Mas como eu não tenho certeza de absolutamente nada do que vem do futuro, né? Porque eu não sou um pai de santo, eu preciso controlar as coisas que estão sobre o meu poder de controle. Então, por exemplo, adianta eu ficar horas sem sono, perder o sono porque eu não sei se o mercado vai subir amanhã ou vai cair? Não. Por quê? Porque são coisas que não estão ao meu poder, ao meu controle. Então eu preciso estar coerente comigo mesmo de que eu não tenho a capacidade de previsibilidade. É uma habilidade que ninguém tem, tá? A gente tem probabilidades. E dentro da probabilidade tudo pode acontecer. Mesmo quando seja a probabilidade de 99% de acontecer alguma coisa e 1% de acontecer outra. Mesmo assim você tem aquele 1%
que faz com que você não tenha controle, que sugere que você não tem controle de absolutamente nada. Então, vou me tornar cada vez mais humilde perante a incerteza, tá? Vou admitir aqui, não faço a mínima ideia o que o mercado vai fazer nessa semana. Nós temos dados de inflação agora que vão surgir na quarta-feira, dia 12. Claramente, essa semana, o dia 12, na quarta-feira e a quinta-feira, serão os 2 dias da semana que mais vão provocar volatilidade para nós, tá? Então, o mercado anseia, né, um valor em que ele possa ficar mais direcional. Então, uma inflação mais descontrolada, acima da projeção de 0,4. Então, vamos imaginar que a inflação, o IPC, o núcleo e o IPC anual venham acima do projetado, porque por conta do apertamento quantitativo, o mercado projeta 5,2% de inflação, né? Uma redução da inflação anual de 6% ao ano para 5,2%. Então, se ele vir acima de 5,2%, o mercado tende a derreter, tende a criar expectativas de mais apertamento quantitativo por mais tempo. E daí, fora o petróleo, né? Fora o corte de barris de petróleo, que influencia na inflação, mais outras considerações aí que o governo americano vai propor. Se a inflação vir muito descontrolada, a gente vai ter quedas infinitas, tá? Bom, se vir abaixo, mostrando um arrefecimento maior da inflação, pode ser que o mercado reaja com otimismo e fique mais lateral por mais tempo, tá? Então, a gente vê aqui que os Estados Unidos, o mercado de ações americano está apavorado, muito preocupado em relação a um possível apertamento quantitativo. Existe uma dívida muito grande, que eu venho falando em várias mídias sociais, Twitter, Instagram e próprio YouTube, que o setor imobiliário americano hoje é o maior, que tem o maior perigo de causar uma insolvência, um efeito novamente cascata, muito porque com a quebradeira do banco lá do Silicon Valley, muitos investidores de setor imobiliário ficaram insolventes também. Então, a gente tem agora uma quantidade bem grande de investidores do setor imobiliário americano que provavelmente vai rolar dívida ou vai ter que fazer refinanciamentos, e cerca aí de 40% de escritórios comerciais e residenciais nos Estados Unidos podem ficar sem proprietários e o mercado pode cair aí 50% no valor dos imóveis. Lembrando que o real estate, né, que é o mercado de 20 trilhões de dólares, é um dos maiores mercados americanos mais solventes, digamos assim, certo? Muitos americanos ganham muito dinheiro alugando e financiando, hipotecando e alugando e hipotecando e fazendo Airbnb, tá? Então esse movimento com aquele efeito de excesso de liquidez aí recente dos últimos 12 anos fez esse crescimento exponencial, tá? Bom, então vamos agora para os gráficos, pessoal. Vamos para os gráficos aí. Nós temos o Bitcoin apoiado $28 mil, né? Ele está dentro da região de Smart Money, região que compreende entre os $28 mil e $32 mil. Não testou os $32 mil, ele apenas fechou o gap aqui dos contratos futuros da CME. Então, esse fechamento de gap pode antecipar que aí seja um possível topo, né? Ele tem aí um triângulo simétrico que fez o rompimento para cima agora na Páscoa. Abriu a semana tentando romper esse pequeno triângulo simétrico, né? Você já sabe muito bem se ele rompe primeiro para cima, depois ele volta e derrete, né? A média 8 e a média 40 de 40 semanas e 8 semanas são duas médias importantíssimas aí para tendências de médio prazo, tá? Então a média de 8, né? Ou seja, tendências de position trade. Então, estamos ainda fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, média 40, mas a qualquer momento a gente pode formar um topo nesse ponto e derreter, muito por conta de uma possível recessão, um aumento desse controle da inflação e apertamento quantitativo, até porque o mercado de criptomoedas, por ser um mercado de risco, ele pode iniciar uma baixa a qualquer momento a partir desse mês, tá? Ou na entrada aí de maio, enfim. Eu ainda acho que o mês de abril tende a ser lateral e continuar lateral até a meados aí do final do mês, dia 20 de abril em diante, a gente tende a ver uma direção mais significativa nos mercados, tá? O VIX, que é o
que é o indicador de volatilidade do S&P 500, que geralmente antecipa movimentos explosivos, ele está formando fundo exatamente nessa região, o que indica que nos próximos dias aí provavelmente a gente vai ter uma reação mais natural aí do mercado, principalmente se naqueles dados econômicos eles virem acima ou muito abaixo da projeção, né? E aí com um pico de volume maior no VIX, uma estouração no VIX, a gente teria um movimento direcional de retomada de baixa ou lateralidade ou ainda alta. Então, não sabemos exatamente o que vai acontecer ou como vai acontecer. Por isso que a gente precisa se fazer a seguinte pergunta. E o dólar? Né? Qual a situação do dólar? Porque quando o dólar se valoriza, as criptomoedas tendem a derreter. Por quê? Porque elas são lastreadas, pareadas em dólar. Quando você compara a valorização do Bitcoin, você quer ver qual é a valorização do dólar. Porque se o dólar estivesse valorizando sem parar, por um período longo de tempo, geralmente o que acontece é um arrefecimento das criptomoedas. As altcoins tendem a derreter, Bitcoin tende a derreter. E recentemente, então, para confirmar a tese que eu estava construindo, né, que eu postei aí tanto no YouTube, tanto no último Café do Bitcoin, falei sobre a possibilidade do dólar estar fazendo fundo duplo, apoiado aqui região de bear trap, o que indica que se o dólar começar a subir mesmo, de fato, isso aqui for uma formação de fundo duplo, pessoal, a gente vai ter mais quedas pela frente no mercado de criptomoedas, né? Por quê? Porque é o dólar se valorizando perante todas as outras moedas, incluindo o mercado de criptomoedas, tá? Como a gente teve uma grande queda nas últimas 3 semanas do rendimento dos títulos de curto prazo, isso significa que os investidores mais agressivos, eles começaram a trocar as suas ações, as suas criptomoedas, os ativos de risco para bonds, né, que são os títulos de dívida pública americana, que geralmente num contexto de recessão econômica, o dólar se valoriza, os títulos, os bonds, eles tendem a cair o rendimento porque a quantidade de bonds emitidas pelo Tesouro americano é maior porque os investidores começam a investir. Então, basicamente, quando eles investem mais em títulos, geralmente isso reage positivamente no dólar. Tá? Isso significa que as pessoas estão procurando proteção. E aí o mercado mercado de criptomoedas, mercado de ações tendem a derreter. E falando em mercado de ações, pessoal, lembram daquele canal de alta que eu comentei com vocês? Então, ele voltou para dentro da porção inferior, completando assim um ombro, cabeça, ombro, tá? Então ele tá com essa característica de formação, mas ele só vai validar o ombro, cabeça, ombro, só vai se tornar um padrão de retomada de baixa se a gente perder a linha de tendência de alta que coincide com a média 8 semanal, tá? Para mim está bem evidente que ele está querendo fazer isso. Nós já temos uma formação de ombro, cabeça, ombro também no RSI, que está dizendo a mesma coisa. Custo alta, tá? Então, enquanto nós estamos dentro do canal, nós temos alta. Porém, se o canal mostrar enfraquecimento em resistência, que é exatamente o ponto que nós estamos enxergando, isso pode indicar uma formação de topo. Se a gente associar com o risco de recessão, ele bateu exatamente, né, na sombra vendedora anterior, não passou os 4.200 pontos, aquilo que eu falei para vocês. O mais natural, se ele não conseguir de fato passar e perder essa LTA, esse canal, e voltar a testar a média 40, o risco dele de voltar a lateralizar, né, a completar esse ombro, cabeça, ombro, é grande. E aí você se pergunta, pô, mas e a queda? A queda vai até onde, né? Então a queda, ela iria geralmente ao tamanho da cabeça, seria o tamanho da queda, tá? Então ele tenderia se ele completar o ombro, cabeça, ombro, coisa que ainda não o fez, se ele completar, a queda aí seria até os 3.400 pontos, o que provocaria uma grande queda, porque é uma queda que justifica aí bilhões de dólares sendo extraídos dos mercados de risco, e isso com certeza traria o Bitcoin para baixo também, tá? Com certeza o Bitcoin voltaria aí provavelmente para os 20 mil dólares, 19 mil dólares, enfim, que são os preços aí que eu acredito que ele pode retestar, tá? O padrão Bart-Simpson ainda continua se formando, então a gente ainda tem o padrão Bart-Simpson se formando, né? Lateralidade para o preço tentar continuar subindo, lembrando que recentemente nós tivemos rompimento temporariamente desse triângulo simétrico. Geralmente se ele rompe para cima, ele sobe um pouco para depois retomar a baixa,
tá? Então, se ele vir romper para cima primeiro, depois de sair do triângulo simétrico, é um cenário pior do que ele romper para baixo. Já expliquei várias vezes por quê. Porque o mercado manipula desta forma. Continuação de alta geralmente é assim. Ele rompe para baixo primeiro, depois inicia a alta forte, tá? Então, se ele romper primeiro para cima, bater os 32 mil dólares ou 30 mil dólares que seja, aí é muito mais perigoso ainda, tá? Porque se ele sai mais um triângulo simétrico rompendo para cima, é geralmente esgotamento da alta, tá? E ele rompeu para cima aí recentemente, tá? Com um pequeno rompimento, mas rompeu. Geralmente também temos 3 semanas de movimento em sidebar, com uma outside bar, com outra inside bar. Então, o que para mim é um topo, né? Um topo para mim temporário é isso daqui, ó. Máxima mais alta, máxima mais baixa no lado esquerdo e uma máxima mais baixa no lado direito. 3 barras consecutivas, para mim isso é um topo, tá? Ah, mas ele vai fazer mais uma sombra aqui de subir até os 30 mil e na outra semana devolver tudo. Pode acontecer, tá? Mas, por enquanto, isso daqui é um topo. Tá? E a característica disso aqui é um topo. A formação de um topo. Tá? Então, vale a pena se expor muito aqui? Não. Mas vale a pena se expor? Bom, aí isso a gente vai falar lá na live exclusiva de estratégias avançadas para crises, para recessões. Então, hoje nós vamos ter 2 lives agora, né, pessoal? A live Premium, que é a live aí dos assinantes intermediários, dos assinantes de R$50 mensalidade. Esses assinantes vão receber, e os deuses, né, vão receber hoje o portfólio que eu vou dividir com vocês dos gigantes adormecidos, aí, que são criptomoedas e altcoins que podem subir e provavelmente vão subir mesmo em que o mercado continue em bear market. Tá? Por quê? Porque eles estão num tamanho muito baixo, mas ganhando muita liquidez. Tá? E depois dessa live do Premium, que vai ser logo em sequência, a gente vai ter a live dos deuses, tá? E na live dos deuses aí a gente vai discutir um pouquinho dessas estratégias. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje é isso. A live ela já deu bastante coisa. E basicamente é isso. Travou o quê? Caiu? Voltou? Voltou? Que aqui a internet a internet do hotel aqui ela não é muito boa. Certo, pessoal? Agora a gente então vai para a live dos deuses e a live Premium. Na live Premium a gente vai falar dos gigantes adormecidos e na live dos deuses a gente vai falar sobre as estratégias avançadas para se proteger na recessão e a melhor estratégia para se preparar justamente para esse período aí de abril, maio e junho, que eu acho que são períodos bem complexos, tá? Vamos falar bastante sobre isso, tá? E as pessoas que são assinantes do canal vão ser direcionadas automaticamente para a próxima live. Então, quem não se tornou membro do canal, basta clicar em se tornar seja membro. No Bitcoin Premium hoje a gente vai falar sobre os gigantes adormecidos, são as criptomoedas que podem subir mesmo em bear market, ou continuação de queda, ou recessão. E nós vamos falar também sobre a gente vai falar aí sobre as estratégias para se proteger na recessão, tá? Para ficar o máximo possível antifrágil. Outra coisa, pessoal, peço humildemente para quem gostou do canal aí, curta, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil. Deixa os seus comentários aí se você é inscrito ou se você está me conhecendo agora. Outra coisa importante, eu deixei um link na descrição, alguns links muito importantes, né? O de se tornar membro, o do Crypto Blinders, que é o curso mais completo do Brasil sobre investimentos. Então, para quem está iniciando, precisa começar do início ao avançado para entender as coisas que a gente vem falando aqui. Você tem a opção ali do Crypto Blinders, deixei um cupom de desconto especial aí para vocês. E também tem no link ali, pessoal, eu peço de forma carinhosa, tá? Para que vocês votem em mim ali no prêmio IBEST, porque eu sou o único do mercado financeiro que é voltado a criptomoedas e eu tenho foco em criptomoedas, que está concorrendo aí com a galera do mercado tradicional. Então me dê essa força aí, deixei o link na descrição. Vocês podem votar uma vez por dia, é um voto por dia, para a gente poder voltar no primeiro colocado, porque eu acho que essa é a semana final de votação para a gente passar para a próxima fase. Indo para a próxima fase, daí a gente vai competir lá com os maiores educadores do mercado financeiro. Esse que é o principal prêmio aí
sobre mídias sociais do Brasil, tá? O prêmio IBEST. Então, peço encarecidamente que vocês votem, enviem para os amigos de vocês votar também, dá essa força aí, essa moral. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abração. Agora a gente vai para a live prêmio, tá?